Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos invocando a Tua bênção, suplicando-a pelos méritos de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família divina. Queridos, o verso áureo diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. João 14, 26. Bendito seja Deus pelo Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda a lembrar, a entender a mensagem de Jesus e traz à nossa memória todos os ensinamentos de Jesus, fazendo com que nos lembremos de tudo quanto Jesus nos ensinou. O Evangelho de João é um mosaico de temas. João usa sinais ou milagres para mostrar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. João usa uma série de testemunhas para proclamar que Jesus é o Cristo. Ele também apresenta as declarações que começam com as palavras "Eu sou". Muitas vezes Jesus disse "Eu sou", para apontar a divindade de Cristo. A divindade formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo são mencionadas no primeiro capítulo de João, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 4, verso 14, 18, 32 a 34. Durante séculos, os seres humanos buscam compreender plenamente a natureza da divindade. Como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo, mas não conseguimos. Muitos acabam rejeitando o ensino bíblico sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, é uma tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos entender ou compreender completamente, ou porque não se enquadra dentro dos estreitos limites do raciocínio humano. João nos diz que, se quisermos compreender a Deus, devemos olhar para Jesus e para o que foi revelado na palavra. Isso nos leva a uma percepção totalmente nova a respeito dos relacionamentos que existem entre Pai, Filho e Espírito Santo e os seres humanos. A lição desta semana examina como o Evangelho de João apresenta o Pai e também o Filho e o Espírito Santo, mas agora dentro do contexto do discurso de despedida de Jesus em João capítulo 17. Queridos, eu louvo a Deus pelo Evangelho de João. É o meu evangelho preferido. João fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como nenhum outro dos evangelhos. Diferente de Marcos, de Mateus e de Lucas, João fala extensivamente sobre a atuação do Pai, a atuação do Filho em sua encarnação na terra e a atuação e as funções do Espírito Santo. Bendito seja Pai, Filho e Espírito Santo, que estão empenhados em nos salvar. Bendito seja Deus pela família divina, que ela se manifeste na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia! Na parte de domingo, o Pai Celestial. O Evangelho de João é descrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica, que começa com as nossas origens. Diz lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica usada para Deus em Gênesis 1 é Elohim, que está no plural. E, queridos, exige a existência de pelo menos 3 seres. Por isso chamamos de o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Se bem que o Filho seja o Verbo, aquele que executa as ações da divindade, por isso a Bíblia diz que foi Ele quem criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Gênesis capítulo 1 deixa claro que o Pai e o Espírito Santo também estavam presentes ali na criação.
Deus é a fonte de tudo o que existe. Eles criaram o universo, incluindo todos os seres humanos que nele habitam. Em nosso planeta houve uma criação especial da vida e o mais especial dessa criação foi a humanidade. E o propósito de Deus ao criar a humanidade era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e uns com os outros. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo, o que, entre outras coisas, é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Ele distorce a imagem e o caráter de Deus. Assim, Jesus assumiu a natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação a você e a mim. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus submeteu a vida ao Pai, vivendo de acordo com a sua orientação. E assim Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. O Pai está em mim, dizia Jesus. Eu estou no Pai. João 10:38. Também disse Jesus: se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. João 10:37. O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, uma íntima relação entre o Pai e o Filho. Quais são algumas das obras e também funções do Pai, conforme estão descritas nas passagens? Vamos ler inicialmente João capítulo 3 e o verso 16. Abra sua Bíblia em João capítulo 3 e o verso 16. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Deus que amou o mundo de tal maneira se refere ao Pai, que deu ao Filho unigênito, aquele que recebeu o nome humano de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai fez a sua parte em doar o Filho executou a nossa salvação morrendo por você e por mim, mas isso não é suficiente, porque o verso 16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem a nossa parte, a sua parte, a minha. Nós temos que crer, temos que aceitar a Jesus como Cordeiro de Deus, como Salvador nosso, como nosso Messias. Temos que crer nele para termos vida eterna. Portanto, lemos também no capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Pai se revela como aquele que proveu a nossa salvação, dando o Filho para morrer por nós. O Filho se revela como aquele que executou a nossa salvação, morrendo por nós. E o Espírito Santo se revela como aquele que distribui a graça, as bênçãos que nos advêm do sacrifício de Jesus Cristo. Queridos, a divindade está unida na salvação do pecador. Lemos também em João capítulo 6 e o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sempre João, nestes textos, está destacando: o Pai enviou, o Pai deu, o Pai proveu. Lemos também em João capítulo 5 e o verso 22. 5:22 do Evangelho de João. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aqui está o Pai investindo o Filho de autoridade para exercer o juízo celestial. O juízo celestial que começou em 1844, no final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos é a profecia, a maior profecia bíblica de Daniel 8,14, que começou lá em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Ali iniciou o juízo celestial, sendo processado pelo Filho, Jesus Cristo. É ele que se dirigiu ao Pai. Em Apocalipse capítulo 5, verso 7, ele foi ao Santíssimo do Santuário Celestial, onde está o trono do Pai, e recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, e começou a processar o juízo celestial, abrindo selo após selo, selando primeiramente os mortos. Desde 1844, os mortos estão sendo selados, ou seja, estão sendo julgados, e passará para o caso dos vivos, quando o decreto dominical for aprovado. Mas é o Filho que exerce o juízo,
quem processa o juízo. Interessante que em Apocalipse capítulo 5, mostra o Pai assentado no trono, tendo o livro selado com 7 selos na mão, mas ele não pode abrir. Um anjo brada: quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra. E João começou a chorar. João capítulo 5 e o verso 4. E João estava chorando, até que um dos anciãos disse para João: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para poder abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. Queridos, Jesus Cristo conquistou a autoridade de ser o juiz no santuário celestial pela sua morte, pela sua ressurreição. O juízo celestial foi montado para defender e reivindicar o caráter do Pai. Deus, o Pai, foi o primeiro ser acusado no universo. Lúcifer o acusou. E Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai, expulsou Lúcifer do céu com 1/3 dos anjos. Mas Deus marcou a corte, Deus marcou o dia do juízo, em que o nome dele seria reivindicado, o seu nome seria justificado em corte, no santuário celestial. E por isso ele marcou o dia da corte. Dia 22 de outubro de 1844, ele deu a profecia para isso. E aqui em João 5:22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho quem defende o Pai, usando a sua própria vida de perfeita justiça, usando a sua vida também, meu irmão, a minha vida. Quando nós nos entregamos a Jesus e somos gerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo implanta em nós a mente de Jesus, a mente obediente de Jesus, então nós somos também usados por Jesus na defesa do Pai, no juízo celestial. Queridos, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Aleluia! Lemos também o verso 30, João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus Cristo veio não para viver como Deus na terra, ele veio para viver como homem, na dependência de Deus, para ser o exemplo seu e meu. Nós não podemos viver independentes de Deus, porque não somos deuses. Jesus Cristo poderia viver independente de Deus, porque ele é Deus, mas ele não veio para viver como Deus, ele veio para viver como homem, ensinar para você e para mim como podemos viver na dependência do nosso Pai Celestial. Por isso, Jesus diz em João 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por quê? Porque ele escolheu não fazer coisa alguma, senão pelo poder do Pai. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O foco da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas a vontade do Pai que me enviou, aqui está em João 5 e o verso 30. Lemos também em João capítulo 6 e o verso 32, abra sua Bíblia. João 6 e o verso 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, o maná que caiu do céu lá no deserto, representando Jesus Cristo como pão vivo, era um símbolo. Mas agora estava ali, diante deles, o verdadeiro pão que desceu do céu. Não era um símbolo, era o verdadeiro Filho de Deus que desceu do céu como pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, diz aqui. E também o capítulo 14 e o verso 10. Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A íntima relação entre o Filho e o Pai. Jesus Cristo não fazia nada senão pelo poder do Pai. Ele vivia na dependência do Pai, como eu e você devemos viver na dependência do nosso Pai. Como é que nós podemos viver na dependência do Pai? Tendo o Espírito Santo habitando em nós. Assim Jesus vivia, tendo o Espírito Santo vivendo nele. Nós lemos João capítulo 14, verso 10. Agora leia também capítulo 14, verso 24. Quem
me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. As obras que Jesus praticava, os milagres que ele realizava, as palavras que ele pronunciava, tudo era a obra do Pai através do Filho. Bendito seja Deus. João capítulo 15 e o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Aleluia! Esta é a certeza absoluta de que Deus responde às nossas orações se usarmos o nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. João capítulo 15 e o verso 16. Agora o capítulo 16 e o verso 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aleluia! Tudo quanto você e eu pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, ele nos dará, se for para o nosso bem. Quando Deus percebe que o que estamos pedindo mal, estamos pedindo algo que não será para o nosso bem, ele não nos responderá a oração, ele não nos dará aquilo que estamos pedindo, mas se for para o nosso bem, se for para a glória do nome de Deus, ele nos concederá. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aleluia! Esses versos que nós lemos descrevem o Pai em estreita ligação com o Filho, Jesus Cristo. O Pai tem um contato íntimo com o nosso mundo e um profundo interesse em nossa salvação. O interesse de Jesus em nos salvar era somente uma expressão do interesse do Pai em nos salvar. Essa verdade nos ensina do amor profundo do Pai. Jesus é uma revelação do amor do Pai. Jesus não veio para aplacar a ira do Pai. Ele veio para revelar um Pai cheio de amor e de misericórdia. Jesus é a revelação do amor do Pai. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Jesus e o Pai. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Desde Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, onde diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por que ele nos criou à imagem e à semelhança dele? Porque quando Adão e Eva foram criados, o pecado já tinha acontecido no céu. Lúcifer já tinha sido expulso do céu. E Deus criou a família humana para ser um lar para Jesus Cristo, que nasceria neste mundo de pecados, para revelar o verdadeiro caráter de amor do Pai. Por isso, ele nos fez a imagem e a semelhança dele, porque ele tomaria a imagem e a semelhança nossa. Ele se tornaria um de nós. O plano já estava feito da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão e Eva foram criados, já existia o plano da encarnação de Jesus Cristo, que se tornaria um de nós para todos sempre, unindo-se à família humana por laços eternos que jamais se romperão, revelando o amor do Pai e destruindo a caricatura horrível que Satanás pintou do Pai. Queridos, Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Por causa do pecado, o relacionamento entre Deus e Adão e Eva, a família humana, foi profundamente abalado. Podemos ver o impacto imediato desse distúrbio na história lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram de Deus. Deus os visitou na viração do dia no Jardim do Éden. Eles não correram ao encontro de Deus, eles fugiram de Deus, tiveram medo de Deus. Conforme diz Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ver então os versos 7 a 9. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Quando Adão comeu do fruto, o pecado foi consumado. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. E ele era o cabeça, ele era o representante de Deus na terra. Então quando Adão comeu do fruto, eles
perderam aquela vestimenta de glória com a qual estavam vestidos. Eles foram criados em Gênesis 1, verso 26 e 27, à imagem e à semelhança de Deus, no reino espiritual de Deus. Eles não foram criados no reino animal, mas no reino espiritual de Deus, vestidos de glória. Porém, quando Adão pecou, as vestimentas de glória sumiram e eles se sentiram nus, como diz aqui o verso 7, capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira e vestiu-os com a pele do cordeiro que o próprio Adão sacrificou. O próprio Adão sacrificou o primeiro cordeiro lá no Jardim do Éden, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema sacrificial de um cordeirinho começou no Jardim do Éden e se estendeu por 4.000 anos até Jesus Cristo morrer na cruz como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Quando Adão e Eva pecaram, aqui diz que eles tiveram medo de Deus. O verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Este Deus que visitava Adão e Eva no Jardim do Éden é o Deus Filho. Nunca houve um contato direto nem de Adão e nem nosso com o Deus Pai. Nunca, ninguém jamais viu o Deus Pai. O Filho é a expressão do Pai, tanto lá no Jardim do Éden, como quando ele encarnou e viveu durante 33 anos na Terra. Cristo é o rosto divino, o único rosto divino que nós conhecemos. Então, quando ele visitou Adão e Eva no Jardim do Éden, diz aqui, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ao entardecer, na hora do pôr do sol, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É isso que o pecado faz, você fugir de Deus, ter medo de Deus, esconder-se de Deus. Satanás quer romper o relacionamento seu com Deus. Jesus Cristo veio para reconciliar você com Deus. Verso 9, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Deus busca relacionamento. Deus quer um relacionamento com você. Meu querido irmão, mesmo que você esteja vivendo em pecados, ainda não confessados, Deus busca um relacionamento com você. Venha a Jesus Cristo, do jeito que você está. Ele não vai deixar você do jeito que você está, mas você pode vir do jeito que está, cheio de pecados, ainda pecados conscientes e voluntários, mas venha aos pés de Jesus Cristo. Ele vai convencê-lo através do Espírito Santo dos pecados, e pelo sangue de Jesus você será purificado e receberá um novo coração. Diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura para a humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Para concretizar a restauração do relacionamento quebrado, Deus, o Filho, encarnou como um ser humano, tornando-se um de nós. Assim, o Verbo, ou a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus, como está em João 1, 14 a 18. Como resultado, a humanidade recebeu sua plenitude e graça. Jesus veio para declarar a glória de Deus, para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para os que estivessem dispostos a aceitar pela fé o que lhes estava sendo oferecido através de Jesus Cristo. Que esperança maravilhosa encontramos nos textos que se seguem. João capítulo 1, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e os versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo se tornou carne e ele recebeu o nome humano de Jesus. O nome divino do Verbo é YHWH, que é o mesmo tetragrama que é o nome do Pai, YHWH. Mas o nome humano do Verbo, ou seja, do Filho, é Jesus. E ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
embora o Pai e o Espírito Santo estivessem com Cristo lá na criação, conforme diz Gênesis 1, verso 1, mas o Filho é quem realizou, ele é o Verbo, aquele que executa, aquele que é a ação da divindade. Tanto a ação na obra de criar, como a ação da divindade na obra de redimir a família humana, sempre a ação é através do Verbo, Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Lemos também em João capítulo 5 e os versos 16 a 18. Leia comigo, capítulo 5 de João, versos 16 a 18. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e você também pode trabalhar. É lícito fazer o bem no sábado. Você e eu temos 6 dias para trabalhar, mas é lícito fazer o bem qualquer dia da semana, principalmente no sábado. E o que Jesus estava fazendo era o bem, porque eles queriam matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo curou um paralítico e era num dia de sábado. Ora, não se pode escolher um dia da semana para curar um paralítico que estava ali paralisado por muitos anos. Jesus Cristo veio para libertar as pessoas do pecado, das doenças, dos medos. E aqui diz o capítulo 5, verso 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, quebrantava o sábado no conceito judaico, fariseu, porque Jesus nunca quebrantou o sábado, ele nunca pecou. Se ele quebrantasse o sábado conforme o mandamento de Deus, ele estaria pecando. Queridos, Jesus Cristo nunca quebrantou o sábado segundo o mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, mas ele quebrantava o sábado continuamente no conceito fariseu, porque no conceito fariseu não se podia curar uma pessoa no sábado, não poderia nem mesmo caminhar mais do que 1000 metros no dia de sábado, não poderia nem mesmo carregar um pão no sábado. Queridos, segundo o conceito fariseu, Jesus quebrantava o sábado, mas não segundo o mandamento de Deus. Nós, queridos, deveremos guardar os mandamentos de Deus segundo o que está na lei de Deus e não segundo as tradições dos judeus. Os judeus pegaram os 10 mandamentos e transformaram os 10 mandamentos em mais de 600 mandamentos, tornando os mandamentos de Deus um fardo. O sábado se tornou um dia de pesar, de tristeza. Cristo veio para mostrar que o sábado é um dia de alegria, de deleite. Se chamares ao sábado deleitoso, alegre, feliz e santo dia do Senhor. É isso que está em Isaías capítulo 58, verso 13. Mas aqui diz que eles queriam matar Jesus porque ele quebrantava o sábado. Na cabeça deles, Jesus quebrantava o sábado. Mas o que mais? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ora, Jesus era igual a Deus porque ele é filho de Deus. Meu filho é igual a mim porque eu sou humano, ele é humano. O Filho de Deus é divino porque o Pai é divino, o Filho é divino. Jesus tinha a mesma natureza divina do Pai. Assim como meu filho tem a mesma natureza humana que eu tenho, o Filho de Deus tinha a mesma natureza divina do Pai. Existe uma só natureza divina, partilhada entre Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só natureza divina, meu querido irmão. Por isso Jesus se fazia igual a Deus, porque ele é Deus. Estava vivendo como homem, mas nunca perdeu a divindade. Deixou de exercer a divindade e escolheu viver na dependência do Pai como homem, mas ele era 100% divino. Agora leia também João capítulo 6 e o verso 69. João capítulo 6 e o verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos tinham convicção de que Jesus era Deus, porque ele era o Filho de Deus. Lemos também em João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus tinha vida em si mesmo e ele pode dar esta vida para você. Jesus veio para que você e eu tenhamos vida em abundância, diz João 10, 10.
E no João 10:30 também menciona: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, mostra o íntimo relacionamento entre o Filho e o Pai. O Filho não fazia nada por si mesmo, mas ele falava, ele realizava milagres, ele vivia na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai. O foco da vida de Jesus era agradar o Pai. E qual é o foco da sua vida, meu irmão, minha irmã? O foco da sua e da minha vida deve ser também agradar o nosso Pai Celestial, obedecer a lei e os mandamentos do nosso Pai Celestial. Agora lemos também em João capítulo 20. João capítulo 20, vamos ver então o verso 28. Leia comigo. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé se ajoelhou na frente de Jesus em adoração e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus não o repreendeu, dizendo: não fale isso porque eu não sou Deus. Jesus aceitou ser adorado como Deus, porque Ele é Deus eternamente. Aleluia! Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. A expressão Deus se refere a um ser que seja eterno, incriado, existente por si mesmo. Isso se aplica ao Pai, se aplica também ao Filho. Mas como homem, Jesus nasceu nesta terra. Nasceu como um homem. Como Deus, ele não nasceu. Deus não teve princípio e não tem fim. Mas a natureza humana do Filho de Deus nasceu de Maria, morreu na cruz. Mas a natureza divina não nasceu, não morreu e não ressuscitou. A natureza divina é eterna. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada, diz Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 423. Como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Cristo como ser humano entre humanos era o dom de Deus. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Desejado, página 530. A humanidade não conheceu nem reconheceu a Deus. João 17:25, se referindo ao Pai. Mas Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que pudesse ser conhecido. Você conhece o Pai através do Filho. Humanamente nós falamos tal Pai, tal Filho. Mas no caso de Deus, nós dizemos o contrário, tal Filho, tal Pai, porque o Filho é o rosto divino do Pai. Aleluia! Na parte de terça-feira, conhecer o Filho é conhecer o Pai. João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Cristo explicou quem é o Pai e mostrou qual é o relacionamento dele com o nosso mundo. Tudo isso está de acordo com João capítulo 1, verso 18, que diz que ele, Deus, foi revelado através do Filho. O Filho revelou o Pai, João 1,18. Ninguém jamais viu o Pai. A palavra Pai ocorre 136 vezes no Evangelho de João e 18 vezes nas cartas de João, totalizando mais de um terço dos usos no Novo Testamento. O discurso de despedida de Jesus, em João 17, é um dos textos de João em que ele revelou o Pai mais plenamente. Jesus era o representante do Pai na terra e veio para cumprir em carne humana a vontade do Pai. Jesus Cristo disse que em todas as coisas ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. João 5,30. Ainda que pareça surpreendente, essa afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai. Em 33 anos, ele viveu seu estado de humilhação. O estado de humilhação de Jesus se refere à sua encarnação, 33 anos na terra, quando ele agiu como homem, vivendo como homem, não como Deus. Muitos usam os textos bíblicos que falam do período da humilhação de Jesus, de 33 anos na terra, para dizer que Jesus não é Deus, porque existem textos que demonstram que Jesus, como homem, vivia na dependência do Pai. Mas, queridos, esse é o período da humilhação de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Jesus não fosse Deus. Ele estava vivendo como homem, como nosso exemplo, na dependência do Pai. Jesus disse também que havia sido enviado pelo Pai
para concluir a obra que havia recebido, a salvação da humanidade, e que o próprio Pai dava testemunho dessa obra. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso da humanidade para Deus. O Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna, encontrada em Jesus, que promete ressuscitá-las no dia da ressurreição. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 7 e o verso 16. João capítulo 7 e o verso 16. Leia comigo. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. As doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo era a revelação do Pai, através do Espírito Santo, feita a Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma possessão do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia onde Jesus devia ir, onde ele não deveria ir. O Espírito Santo lia os pensamentos das pessoas e transmitia isso a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você lê os evangelhos, aparentava ler os pensamentos das pessoas. Mas como homem, ele não podia ler os pensamentos das pessoas. Então, como é que ele conhecia o que as pessoas estavam pensando? Porque o Espírito Santo transmitia isso para Jesus, porque Jesus era uma possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nele plenamente. Lemos agora em João capítulo 8 e o verso 38. Evangelho de João capítulo 8 e o verso 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Jesus está falando assim como vocês aprenderam do seu Pai terrestre, eu aprendi do meu Pai celestial e faço as obras dele. Em João capítulo 14 e o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Evangelho de João esclarece muito bem esse relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Como é que o Pai vivia no Filho? Através do Espírito Santo. Queridos, como é que o Pai pode viver em você? Através do Espírito Santo. Como é que você pode receber a mente de Jesus e pensar como Jesus? Através do Espírito Santo. Bendito seja Deus pelo Espírito Santo. Lemos também em João capítulo 14 e o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lemos também em João capítulo 15 e o verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus está dando a entender que o Pai o plantou nesta terra para ser a videira verdadeira. O Pai é o lavrador. Ele me plantou neste planeta Terra para que eu seja a videira verdadeira. Existe uma íntima relação entre a videira e aquele que plantou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Leia também o verso 9 e o verso 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que Jesus permaneceu no amor do Pai? Fazendo a vontade do Pai, guardando os mandamentos do Pai. Como é que você pode permanecer no amor de Jesus Cristo? Guardando os mandamentos de Jesus Cristo, que são os mesmos mandamentos do Pai, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Abra também a sua Bíblia agora em João capítulo 16 e o verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus veio do Pai. O Deus Filho veio e nasceu, encarnou, tornou-se um de nós. Ele veio do céu e quando ele morreu, ele voltou para o céu, exercendo os seus poderes divinos. Agora leia comigo João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitos usam este texto de capítulo 17 de João, verso 3, para dizer que Jesus não é Deus, para que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora, meu querido, aqui Jesus está se referindo aos 33 anos de humilhação dele na terra, quando ele veio para viver como homem.
para ser exemplo seu e meu. Por isso, Jesus não está dizendo aqui que ele é Deus, mas chamando a atenção de você para o Deus Pai e para ele como um enviado do Deus Pai. Mas é óbvio que Jesus Cristo tinha a natureza divina, ele é antes de nós. João Batista mesmo falou, ele é antes de mim, ele existia antes de eu nascer. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Queridos, quando Jesus Cristo diz, para que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, porque só existe um Deus verdadeiro, mas esse único Deus verdadeiro é uma família divina. É uma família divina, revelada na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. E a Jesus Cristo a quem enviaste, porque ele é o enviado de Deus. Ele é o rosto divino. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja aqui a pré-existência de Jesus Cristo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que eu criasse todas as coisas, eu estava contigo. Queridos, Jesus Cristo era eterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, ele é o eu sou. Muitas vezes Jesus aplicou a si a expressão eu sou, que vem do tetragrama. O YHWH é o mesmo eu sou que se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3. Queridos, Jesus Cristo é Deus. As afirmações de Jesus sobre seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo o que ele diz ouviu pessoalmente do Pai, que crer nele é o mesmo que crer no Pai, que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai, e que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela sua salvação. Que testemunho poderoso da proximidade de Jesus com seu Pai Celestial. Será que você e eu podemos ter uma proximidade, uma intimidade com nosso Pai Celestial também? Sim, pela habitação do Espírito Santo em nós. Isso mudaria o foco da nossa vida aqui na terra, porque o foco da nossa vida seria agradar o Pai. Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele implanta em você a mente de Jesus e você agora quer agradar o Pai, obedecer o Pai, honrar o Pai. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Espírito Santo. Nenhum outro evangelho da Bíblia, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, destacam tanto a presença do Espírito Santo, as funções do Espírito Santo, como o Evangelho de João. O Espírito Santo é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. O papel do Espírito Santo é crucial para o sucesso da missão de Jesus. Qual é a importância do Espírito Santo na conversão, na nossa conversão? É o Espírito Santo que nos atrai para Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos regenera. O Espírito Santo atua para exaltar Jesus Cristo diante da humanidade e atrair as pessoas para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, vamos ver os versos 10 a 13. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aqueles que não se deixaram guiar pelo Espírito Santo não reconheceram em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Messias, porque eles estavam endurecidos pelo pecado. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. A multidão de judeus, liderada por Anás e Caifás, que estavam longe de Deus, que eram mais a favor de Roma do que a favor de Deus, esta multidão estava cega, por isso rejeitou o Messias, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, veja o privilégio, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você e eu somos destes que creem em Jesus Cristo. E porque cremos em Jesus Cristo, somos feitos, recebemos este dom
esse privilégio de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque cremos no nome de Jesus. E quem faz esta obra de gerar em nós uma natureza santa como a de Jesus e de nos tornar filhos e filhos de Deus? Quem é que nos gera como filhos e filhas de Deus? O Espírito Santo, diz aqui o verso 13, os quais, ou seja, falando de você e de mim, os quais não nasceram do sangue. O nascimento espiritual vem do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver ou entrar no reino de Deus. Nascer da água é o batismo, nascer do Espírito é esta regeneração que o Espírito Santo opera, restaurando em você, ou seja, criando em você a natureza santa de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi por vontade de Deus que nós fomos gerados pelo Espírito Santo e nos tornamos participantes da natureza divina. Aleluia! O Espírito Santo nos gera, nascemos como filhos e filhas de Deus através do Espírito Santo. Quais são as obras, as funções do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ver os versos 5 a 8. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento físico da nossa mãe não nos dá o direito do céu. Temos que nascer espiritualmente. Nascer da água é o batismo e do Espírito. Somos gerados como filhos e filhas de Deus. Isso é nascer do Espírito Santo. Lemos também até o verso 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há uma transformação da natureza. A natureza espiritual de Jesus é gerada em você. Quando nascemos da nossa mãe, nós temos somente a natureza carnal, não temos a espiritual. Mas quando abraçamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós a natureza espiritual, a natureza santa, e nos transporta para o reino da luz, o reino da graça. Queridos, nós nascemos no reino do pecado, das trevas, mas em Cristo Jesus e através do Espírito Santo somos transportados para o reino da graça, o reino da luz. Agora, Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 26. Veja a revelação que o Espírito Santo fez através do profeta João. Aqui no capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, nenhum outro evangelho da Bíblia fala tanto do Espírito Santo e revela as funções do Espírito Santo, como o Evangelho de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui está a família divina. Aqui fala do Consolador, que é o Espírito Santo. Aqui fala do Pai e fala de Jesus Cristo, porque ele está falando que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui está a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, em João 14, 26. E você pode ler também em João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, outra vez, é Jesus que está falando, da parte do Pai. Veja aqui a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Há pessoas que dizem, Pastor Samuel, onde está na Bíblia a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está repleta do Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente o Evangelho de João. Verso 26 do capítulo 15. Mas, quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, da parte do Pai, é Jesus que está falando, da parte do Pai, é o Deus Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade, que procede do Pai. Novamente, fala do Pai. Ele testificará de mim. Novamente, fala do Filho. Num só verso de João 15, 26, 2 vezes Jesus fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma dúvida, meu querido irmão, de que a Bíblia nos revela a família divina,
a família divina, e também em João 16, versos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo é nos dar o arrependimento, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Novamente, Jesus fala da família divina. Ele fala dele, Jesus Cristo, fala do Espírito Santo que viria como Consolador para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e fala, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Queridos, não é difícil entender quando nós queremos entender que a família divina é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós nunca vimos o Pai e nunca vimos o Espírito Santo. O único rosto divino é o do Filho, Jesus Cristo. E não adianta queremos discutir sobre a natureza misteriosa do Espírito Santo. Veja o que, nesse livro, Meditação Matinal, Recebereis Poder, de Ellen White, na página 11, veja o que Deus falou através da sua serva. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Não queira definir exatamente o que seja. É um mistério. O Pai nunca foi visto, o Espírito Santo nunca foi visto. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo que em sua obra de guiar homens em toda a verdade não falará de si mesmo. João 15, 26 e 13. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Por que discutir sobre aquilo que é mistério? A natureza do Espírito Santo é um mistério. Eu não entendo plenamente, nem você. Por isso, basta você aceitar que a família divina existe. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é um, como é outro, não sabemos. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. A natureza do Espírito Santo é um mistério, mas o Espírito Santo é real e transforma a nossa vida. Deixe-se transformar pelo Espírito Santo. Ele vai implantar em você a mente de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a oração de Jesus, a oração de João 17, a mais longa e profunda oração de Jesus. João 17 costuma ser chamado de oração sacerdotal de Jesus. Ela conclui o discurso de despedida. Cristo veio ao mundo para que a humanidade finalmente fosse restaurada ao relacionamento pessoal e original com Deus. O importante para Deus é relacionamento com Ele. Pai e filho precisam se relacionar. Que palavras e frases em João capítulo 17 mostram o desejo de Jesus de que existisse um relacionamento de amor entre ele, o Pai e os discípulos? Vamos ler João capítulo 17, verso 1 em diante. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que tinha chegado a hora da sua morte. Ele compreendia a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Ele sabia que estava vivendo a última semana das 70 e estava vivendo na metade da última semana, quando o Messias deveria ser morto. É chegada a hora, disse ele, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Existe um só Deus verdadeiro. A palavra Deus é Elohim, está no plural, é a família divina. Existe uma só natureza divina, mas esta família divina é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, Jesus, durante os 33 anos que viveu na terra, viveu como homem, no seu estado de humilhação e dependência e submissão ao Pai. Por isso, Jesus Cristo está usando essa expressão que está aqui, a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui ele fala como o enviado para agradar o Pai. Queridos, verso 4, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pré-existência de Jesus Cristo. Pré-existência eterna, porque nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. E no capítulo 17, verso 11, diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Unidade entre o Filho e o Pai é a unidade que deve existir entre você e eu, como filhos de Deus. Verso 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. Jesus está falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou subir para o céu de volta. Jesus Cristo tinha consciência disso antes dele assumir os nossos pecados. Porém, quando ele assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário, ele não estava mais enxergando a sua ressurreição. Por isso ele se sentiu abandonado, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Foi no momento em que ele assumiu, incorporou os nossos pecados, que houve uma separação entre Deus, o Pai e o Filho. Houve uma separação. Aquela certeza que Jesus expressou muitas vezes durante a sua vida na terra, de que ele morreria, mas ele ressuscitaria, esta mesma certeza ele não tinha na cruz, porque houve um rompimento entre o relacionamento entre ele, o Filho e o Pai, porque ele se tornou pecado na cruz do Calvário. Pelos nossos pecados, ele se tornou pecado. Aqui no capítulo 17, verso 13, diz: o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você e eu não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa cidadania é o céu. Nossa cidade está no céu, é a Nova Jerusalém. Nosso Pai está no céu, nosso irmão mais velho e Salvador Jesus Cristo está no céu. É para lá que nós estamos indo. Não somos do mundo, meu querido irmão. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. É a Bíblia que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o assim diz o Senhor, é o está escrito. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Pai enviou o Filho para salvar a família humana. Porém, quando Jesus, antes de subir para o céu, ele disse, ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando e batizando. Queridos, o Pai enviou o Filho e o Filho enviou você e a mim. Porque nós tornamos filhos e filhas de Deus, então temos a missão de evangelizar, de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Por isso ele disse, o Pai me enviou e eu também os envio. Verso 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Santificação. Uma vez justificados, perdoados, agora o Espírito Santo nos santifica na verdade. Verso 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava fazendo essa oração não só pelos que viviam naquele tempo, mas pelos que creriam nele no futuro. Isso envolve a mim e envolve a você, meu irmão. Verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Um no sentido de unidade. Somos 2, 3 pessoas, mas somos um em amor, em esperança. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. O amor do Pai pelo Filho é o mesmo amor do Pai por você e por mim. E o que você diz? Aleluia, aleluia, porque o mesmo amor do Pai pelo Filho é o amor que ele tem por você e por mim. É o que Jesus está falando aqui, que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. O Filho subiu para o céu, ele foi assunto ao céu e ele está preparando um lugar para você e para mim, para que onde ele estiver, nós também estejamos. É isso que ele diz em João 14, 1-3. Ele virá nos buscar e nos levará. E isso aqui em João capítulo 17, verso 24, está cumprindo esta promessa feita em João 14, 1-3. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O amor do Pai está em você, o amor do Filho está em você, nós amamos o Filho e somos amados pelo Pai. Todos aqueles que amam o Filho são amados do Pai. O Pai vem fazer morada em você através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus habita em mim. O Pai habita em mim. Através do Espírito Santo, você e eu recebemos a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo, os traços de caráter de Jesus Cristo nos são dados através do Espírito Santo. Mas nós precisamos ter relacionamento. É no relacionamento com Jesus, esta amizade diária com Jesus, conversando, dialogando com Jesus, confessando os nossos pecados, é nesse relacionamento diário que vamos sendo santificados e começamos a refletir Jesus, falar como Jesus, amar como Jesus. E as pessoas que se encontram com você e comigo vão dizer: estes aí são cristãos, porque eles focam Jesus, eles pensam em Jesus, a cabeça deles está em Jesus, eles são cristãos. Cristianismo é realmente mais do que uma religião. Cristianismo é uma amizade pura e verdadeira e íntima com Jesus Cristo. Cristianismo é relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Que Deus dê para você esta experiência íntima com Jesus, de relacionamento diário. Não orando ao levantar e ao deitar, não. Orando 24 horas por dia. Vigiar e orar. Orar sem cessar. Em plena comunhão, em plena amizade com Jesus Cristo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas revelações que a Tua palavra nos faz. Revelações sobre o Pai, que foi revelado através do Filho. Revelações feitas por Jesus Cristo, revelações feitas através do Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo que implanta em nós a mente de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, nos dá o arrependimento, que nos atrai para Jesus e que nos regenera, gerando-nos como filhos e filhas teus, fazendo-nos participantes da natureza divina. Que privilégio é esse que o Senhor nos deu? Aleluia, glória ao teu nome, porque o Senhor nos faz participantes da natureza divina. A ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.